A história de Adão e Eva que a gente conhece geralmente termina com eles sendo expulsos do paraíso, certo? Mas e se esse não for o fim da história? E se for só o começo de uma tragédia ainda maior, mais pessoal? Pois é, existe um texto antigo chamado A Vida de Adão e Eva, que conta exatamente o que aconteceu depois. É uma história bem mais sombria que fala de perda, de sofrimento e de uma busca desesperada por redenção. Vamos mergulhar juntos nessa outra versão da história da primeira família da humanidade. E olha só, a gente começa pelo final. Adão, com 930 anos, no seu leito de morte, sofrendo muito. E as últimas palavras dele para os filhos não são de sabedoria, não. São de pura agonia, como a gente vê aqui. Essa frase já dá o tom de uma vida que foi marcada pela dor e deixa a gente se perguntando que fardo foi esse que esmagou ele por tanto tempo. Para a gente entender essa dor toda, a gente precisa voltar no tempo, lá para o começo da vida deles na Terra. Porque o período depois do Éden não foi nada pacífico, não foi um recomeço tranquilo. Na verdade, foi marcado quase que imediatamente por uma tragédia familiar terrível. Imagina só, por 18 anos, Adão e Eva viveram no exílio, tentando construir uma vida do zero. Foi nesse período que nasceram os dois primeiros filhos, Caim e Abel. Podia até parecer um novo começo, né? Mas a memória do paraíso perdido e, principalmente, uma sensação de que algo ruim estava por vir, pairava sobre a felicidade frágil deles. E aqui as coisas acontecem muito rápido, mostrando como a esperança pode virar horror num piscar de olhos. O nascimento dos filhos traz vida nova, um novo propósito, mas essa alegria é logo destruída por um presságio terrível. Eva tem um sonho, uma visão que anuncia o primeiro e mais chocante ato de violência da humanidade, um ato que ia mudar a família deles para sempre. O que faz esse texto ser tão forte é essa proximidade que ele cria. Eva acorda apavorada e conta para Adão sobre esse sonho horrível. Ela vê o sangue de Abel, que no texto também é chamado de Amilabes, sendo literalmente bebido pelo próprio irmão Caim. É uma imagem muito forte, visceral, que transforma a história que a gente já conhece num pesadelo familiar. E a parte mais assustadora? Pouco tempo depois, eles encontram Abel morto exatamente como o sonho previu. A história então dá um salto no tempo lá para o final da vida de Adão. A dor de ter perdido Abel agora vem acompanhada de uma dor física insuportável. E isso leva a uma última e desesperada jornada em busca de um alívio divino. Depois de uma vida incrivelmente longa, uma doença muito grave finalmente atinge Adão. O texto faz questão de frisar a idade dele, não para celebrar a longevidade, mas para mostrar que, apesar de todos aqueles anos, as consequências do que aconteceu no paraíso finalmente o alcançaram de um jeito devastador. O sofrimento de Adão não é uma coisa qualquer, não é aleatório. O texto descreve como 72 dores, como se fosse uma punição direta por ele ter quebrado o acordo com Deus. Cada dor, cada pontada era um lembrete físico brutal daquela primeira transgressão. No meio dessa agonia toda, Adão envia Eva e seu outro filho, Sete, numa última missão desesperada. As instruções são bem específicas, quase um ritual. Eles precisam ir até os portões do paraíso, colocar terra na cabeça em sinal de luto e arrependimento e implorar a Deus por uma única coisa: o óleo da árvore da misericórdia. Era a única esperança deles de uma cura milagrosa. Mas no caminho, acontece uma coisa chocante. Uma fera selvagem ataca a Sete. E a reação de Eva é fascinante. Ela não fica com medo. Ela age com uma autoridade que parecia esquecida, sabe? Ela repreende o animal por ousar atacar a imagem de Deus. É um vislumbre daquele domínio que a humanidade um dia teve sobre a natureza, mas que agora era desafiado. E aí vem a reviravolta. A fera responde. E a resposta dela é uma acusação direta. Ela culpa Eva, dizendo que a ganância dela lá no paraíso não só causou a queda da humanidade, mas também corrompeu a própria natureza, transformou os animais e quebrou toda a harmonia do mundo. Pesado, né? Quando eles finalmente chegam ao paraíso, o arcanjo Miguel aparece. Mas a resposta que ele traz é um golpe devastador. Ele nega o pedido do óleo, explicando que o óleo da misericórdia não é para Adão naquele momento, mas sim uma promessa para o fim dos tempos. A missão falhou. E para piorar, Miguel dá a notícia final. Adão vai morrer em 3 dias. Eles têm que voltar de mãos vazias, levando só a certeza da morte iminente dele. Quando eles voltam, Adão, já sabendo que o fim está próximo, faz um último pedido. Ele pede que Eva reúna todos os filhos e conte a eles a história completa de como foram enganados sem esconder absolutamente nada. E a confissão de Eva gira em torno desse contraste aqui, que a gente vê lado a lado.
De um lado, o aviso claro e direto de Deus sobre a morte, do outro, a promessa sedutora da serpente de se tornar como Deus. Não era só uma escolha entre obedecer ou não, era uma batalha entre uma verdade que protegia e uma mentira que explorava a ambição. A serpente não só mente, ela manipula psicologicamente. Ela transforma o mandamento de Deus não em uma proteção, mas num ato de inveja. A serpente planta aquela sementinha da dúvida, sabe? Sugerindo que Deus estava escondendo algo maravilhoso deles por puro ciúme. E então, a gente chega na parte mais arrepiante da confissão de Eva. Ela descreve o momento em que convenceu Adão a comer o fruto. E numa admissão de gelar espinha, ela diz que não pareciam ser as palavras dela. Era como se o diabo estivesse falando através dela. É um momento de perda total de controle, o ponto máximo do engano. Com a confissão de Eva terminada, a história vai para os momentos finais de Adão. E a morte dele não é um evento silencioso, não. É um verdadeiro espetáculo cósmico, que Eva e Sete testemunham. Enquanto Adão está morrendo, Eva e Sete têm uma visão. Eles veem a alma de Adão sendo levada para os céus numa carruagem de luz com uma escolta de anjos. Os céus se abrem e eles assistem a alma do pai sendo apresentada a Deus, com incenso, com adoração celestial. É uma cena grandiosa. E aí o texto revela um detalhe muito comovente e ao mesmo tempo trágico. O corpo de Abel nunca tinha sido enterrado. Por todos esses séculos, a própria terra, manchada pelo primeiro assassinato, se recusou a recebê-la. E agora, no enterro de Adão, os anjos trazem o corpo de Abel para que ele possa finalmente ser sepultado ao lado do pai, fechando um ciclo de muita dor. E isso nos leva ao tema final da história. Do túmulo, a voz de Deus fala diretamente com o corpo de Adão. E não é uma condenação, mas sim uma promessa. Ele reafirma que Adão é terra e a terra vai voltar, mas promete uma futura ressurreição para ele e para todos os seus descendentes. A morte não é o fim. Então, por que essa história era contada? Ela vai muito além da simples narrativa da queda, né? Ela explora as consequências disso ao longo de uma vida inteira. O luto, a dor física, a culpa, a quebra da harmonia na natureza. Mas, o mais importante é que ela não termina em desespero, mas com uma promessa divina de que as coisas serão restauradas. A pergunta que fica é, o que essa visão mais profunda e mais humana da primeira família nos ensina sobre a nossa necessidade de encontrar esperança mesmo no meio do maior sofrimento?